43 de 2015, 24 de novembro de 2015. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, contando com a presença de 9 vereadores. Convido a todos para se colocarem em pé, para ouvirmos um texto bíblico que o secretário Roque irá fazer. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Versículo 13. Continue insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Versículo 14. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é o poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Peço ao secretário Roque que faça a leitura da ata número 42 de 2015. Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, às 19 horas, reuniram-se nesta Casa Legislativa, sob a presidência de Vanusa Bertolo, os vereadores Ana Alice Rodrigues da Paixão, Claudio Miro Robinson, Gelson Soares de Brito, Jair Salgado da Costa, José Sérgio de Carvalho, Pacífico Oliveira Pereira, Roque Anildo Cavaleiro Revelante e Sandro Jung. A presidente solicitou ao secretário Roque que fizesse a leitura de um texto bíblico que em pé foi ouvido. Posteriormente, o secretário fez a leitura da ata 041 de 2015, que foi posta em discussão, votação e aprovada por 7 votos, sendo que o vereador Gelson se absteve, pois não estava presente na sessão anterior. O secretário fez a leitura dos ofícios do Poder Executivo número 469 e 473 de 2015. Posteriormente, o secretário fez a leitura dos projetos de lei do Executivo número 2203 de 2015, que cria ponto de automóvel de aluguel, táxi e da outras providências, concedido vistas à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de lei do Executivo número 2204 de 2015, que cria ponto de automóvel, táxi e da outras providências, concedido vista à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 2223 de 2015, que cria ponto de automóvel de aluguel, táxi e da outras providências, concedido vista à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de lei do Executivo número 2224 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao piquete de laçadores 4M de Salto do Jacuí e da outras providências, posta em discussão, votação e aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei do Executivo número 2225 de 2015, que dispõe sobre valores relativos à gratificação natalina, 13º, do ano de 2015, indenização de encargos de servidores ativos e demais agentes públicos do município, decorrente de consignação bancária e da outras providências, posta em discussão, votação e aprovada por todos os vereadores. Posteriormente, o secretário fez a leitura da indicação número 71 de 2015, de autoria da vereadora Ana Alice Rodrigues da Paixão, posta em discussão, votação e aprovada por todos os vereadores. A presidente informou que estão baixados nas comissões projeto de lei do Executivo número 2200 de junho de 2015, que estabelece o plano de carreira dos servidores, institui o respectivo quadro de cargos e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 2218 de 24 de setembro de 2015, que altera os incisos 1, 2, 3 e parágrafo 7º do artigo 13 da Lei Municipal número 1388 de 2015 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 2226 de 29 de outubro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Informou também que baixou nas comissões projeto de lei do Executivo número 2227 de 12 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao CTG Potreiro Grande de Salto do Jacuí e da outras providências. Projeto Legislativo número 10, de 13 de novembro de 2015, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí e da outras providências.
Projeto de lei do Legislativo número 11, de novembro de 2015, que altera a lei orgânica do município de Salto do Japi e da outras providências. Na tribuna parlamentar, o vereador Gelson falou sobre a importância dos eventos que ainda acontecem em nosso município, sobre o ginásio do bairro Cruzeiro que precisa de reparos. Colocou-se à disposição dos taxistas para conversar sobre o projeto. O vereador Pacífico falou sobre os projetos de pontos de táxi. Parabenizou o grupo Piquete de Laçadores 4M pela organização do rodeio. Falou que marcou uma reunião dia 20 de 11, sexta-feira, às 16 horas, com o prefeito municipal e também convidou os demais vereadores para que, talvez juntos, consigam o conserto do ginásio do bairro Cruzeiro. O vereador Sérgio falou sobre a sua indicação para a escola que será construída no distrito de Júlio Borges, que terá o nome da primeira educadora do distrito. Comentou também da importância do rolo compactador para a manutenção das estradas. O vereador Sandro falou sobre o calçamento do distrito do Capão Bonito, onde o planejamento não foi adequado. Também sobre o conserto do ginásio do distrito do Ivaí, que já foi pago e até agora não concluído. Disse também sobre a rede trifásica que deveria ter chegado até a pedreira do Fabinho para que o britador funcione. Estando cumprida a presente sessão ordinária, a presidente declarou que, em nome de Deus, encerrados os trabalhos. Agradeceu e deu boa noite a todos. Às 20 horas e 55 minutos, deu-se o término da sessão. Coloque em discussão a ata. Continua em discussão. Coloco em votação. Vereador Jairo. Favorável, presidente. Vereador Pacífico. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável, presidente. Vereador Gelson. Favorável. Vereador Sandro. Favorável. Vereador Cláudio. Favorável, presidente. Vereadora Ana. Favorável. Vereador Roque. Favorável. Aprovada então a ata por 8 votos. Peço ao secretário Roque que faça a leitura do ofício do Poder Executivo número 481 de 2015. Salto do Japi, 18 de novembro de 2015. Senhora Presidente, dirigimos-nos a Vossa Excelência em atendimento ao disposto no artigo 28, inciso 6º e artigo 54, inciso 9 e 14 da Lei Orgânica Municipal de Salto do Japi. Estamos encaminhando a prestação de contas do ano de 2014, relatório de viagens do ano de 2014 e 2015, bem como a arrecadação a maior do ano de 2014. Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Altenir Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal. Anexo, então, ao ofício veio a documentação. O vereador Sandro, acho que era um pedido de informação seu, vai ficar disponível para... Já? Para consulta, então, se os demais vereadores quiserem também, né, podem retirá-la na secretaria. Peço ao secretário Roque que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 2226, que vem com parecer favorável das duas comissões. Achando esse projeto de lei. Alguém tem? 2226? Também não deixou. Tem. Tem. Esse é o da Lon? Da EDO. Não foi lido, mas
Ele está liberado, então, com as... A gente conversou na discussão, né? Que poderia Fazemos pedido para o IGAN e veio 9 itens, né? Veio 11 páginas. Hoje página que não está fechando. Então, eu peço visto. Tá, antes de ler. Pode fazer depois, não? É? Pode fazer depois, não? Se vocês acharem, Vai atrasar muito no projeto. mas o prefeito não está aí, não é? O prefeito não está aí para mandar, eles estão arrumando o projeto lá e o prefeito não está aí para assinar, ele só retorna na sexta. Eles tiveram uma reunião hoje, a Karine, com os técnicos lá e trataram para esse ponto aí, né? Tem que ver como é que está o prazo da aprovação, né? Você chegou a olhar, Karine, que eu pedi? Está dentro do prazo. Então, tá. Então, dentro do prazo, concedo vista ao vereador passivo. Peço ao secretário Roque que faça a leitura da emenda aditiva ao projeto de lei. Bom, então, a emenda não temos também, nem a modificativa. Peço ao secretário Roque que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 2227 de 2015. Que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao CTG Cotreiro Grande de Salto do Jacuí e da outras providências. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro ao CTG Cotreiro Grande de Salto do Jacuí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 89.88.1627.0001/02, com a finalidade de custear, parcialmente, as despesas referentes ao rodeio crioulo do CTG Cotreiro Grande a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2015. Parágrafo 1º. O auxílio de que trata este artigo terá o valor de R$ 8.000 e será repassado em parcela única à entidade beneficiária no mês de dezembro de 2015. Parágrafo 2º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao município, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do CTG Cotreiro Grande de Salto do Jacuí. Artigo 2º. A concessão do auxílio fica condicionada ao atendimento pela entidade interessada dos seguintes requisitos. Inciso 1. Apresentar, previamente, ao Poder Executivo para apreciação, o plano de trabalho e aplicação dos recursos, em conformidade com o que preceitua o artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 1993. Justificativo. Igreja Casa Legislativa, Nova Exedis. O presente projeto de lei visa o repasse de recursos para o CTG Cotreiro Grande de Salto do Jacuí, tendo em vista a realização do rodeio crioulo CTG Cotreiro Grande a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2015. Tal evento possui amplo destaque na região, atraindo diversos visitantes de outras cidades, fato que acaba gerando a divulgação do nosso município, incrementando com isso a economia e a geração de emprego e renda, uma vez que as pessoas que vêm tanto participar quanto prestigiar o referido evento irão consumir produtos e serviços junto ao comércio local. Este ano, o Executivo Municipal reduziu o valor repassado em anos anteriores, em virtude da atual crise econômica que assola os municípios, Estado e União, refletindo em todos os setores da economia pública e privada. Desse modo, solicitamos a abertura do processo legislativo e aprovação do presente projeto de lei, para que ocorram seus efeitos legais. Salto do Jacuí, 12 de novembro de 2015. Altenir Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal. Não estou encontrando os pareceres das comissões. Eles ficam junto com, normalmente, junto com... Ela deixa junto.
projeto, então, vem com parecer favorável das duas comissões. Coloco em discussão o projeto de lei. Senhora Presidente, nossos colegas, como o Sandro falou, hoje as nossas entidades estão terminando. Futebol nós não temos mais aqui no Salto, de jovens, só de veteranos. Hoje, se a prefeitura, os órgãos públicos não auxiliar essas entidades ainda que existem, como o Potreiro Grande, o CTG Potreiro Grande e outras entidades, nós vamos terminar tudo que nós temos aí. Nada mais justo que nós seja favorável à contribuição. Continua em discussão o projeto. Presidente, a gente sabe a dificuldade, foi reduzido o valor, né? Temos roteiro grande, 50 aniversário, 50 anos, né? História. A gente sabe que é difícil promover um evento desse nível. A gente sabe da dificuldade que os municípios estão enfrentando. Nós promovemos um torneio intermunicipal, o município bancário, estava falando com o colega Cláudio, não vou citar o nome do município, não é o nosso, né? Tem município que faz 3 meses, Cláudio, que não consegue fazer o repasse de R$1.000 para nós, que foi comprado os prêmios, né? Então é difícil a situação do município. Foi reduzido, mas sempre vai vir a calhar na segunda. Continua em discussão. Coloco em votação o projeto. Agora não pode mais. Se entregou. Vereador Jairo. Presidente, favorável, Sérgio Pacífico Convencer. Vereador Pacífico. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Gelson. Favorável. Vereador Sandro. Favorável. Vereador Cláudio. Favorável, gente. Vereadora Ana. Favorável. Vereador Roque. Aprovado por 8 votos, então, o projeto de lei do Executivo número 2227 de 2015. Peço ao secretário Roque que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 007 de 2015, que vem com parecer favorável das duas comissões. Que dispõe sobre o processo legislativo relativo aos orçamentos do município de Salto do Jacuí. Artigo 1º. O artigo 213 do Regimento Interno passa a ter a seguinte redação. Artigo 213. Recebidos os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, dentro do prazo e na forma legal, o presidente o incluirá na ordem do dia da sessão ordinária para, após a leitura da peça, enviá-lo à Comissão de Orçamento e Finanças ou equivalente, onde permanecerá à disposição de todos os vereadores. Artigo 214. A Comissão de Orçamento e Finanças pronunciar-se-á em até 20 dias, findos os quais, com ou sem parecer, a matéria será incluída como item único da ordem do dia da primeira sessão desimpedida. Parágrafo 1º. O parecer preliminar deverá analisar o projeto de lei quanto à sua forma, legitimidade e documentos recebidos, fundamentando inconformidades ser verificadas. Parágrafo 2º. Havendo ausência de documentos ou inconformidades, será dada ciência ao chefe do Poder Executivo para que, no prazo de 10 dias, na forma da Lei Orgânica Municipal, complemente, retifique ou apresente as justificativas que se fizerem necessárias. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem manifestação do Poder Executivo, o projeto seguirá sua tramitação regular. Parágrafo 4º.
A Comissão de Orçamento e Finanças providenciará na organização de audiência pública e participação popular em cumprimento ao artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101 de 2000, artigo 215. As emendas aos projetos de leis de que tratam este capítulo somente poderão ser apresentadas à Comissão de Orçamento e Finanças. Serão feitas individualmente pelos vereadores ou pelas comissões temáticas e não poderão ser aprovadas. Inciso 1. Em relação ao plano plurianual, as que: letra A. Desatendo a regulamentação local sobre o programa do governo. B. Não se coadunem com os objetivos dos planos municipais já estabelecidos por leis específicas do município. Letra C. Afetem o cumprimento de contratos e obrigações já assumidas. D. Se refiram a despesas de pessoal ou serviço da dívida, sem que seja para corrigir erro ou omissão. Letra E. Se refiram à receita, sem que seja para corrigir erro ou omissão. F. Afetem o cumprimento constitucional em relação à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e ações e serviços públicos de saúde, ASPS. G. Afetem as metas fiscais. H. Não indiquem os recursos necessários, sendo admitidos, nesse caso, apenas os provenientes de anulação de valores. I. Sejam incompletos, deixando de indicar os elementos mínimos constantes na estimativa da receita ou dos programas de governo, já constantes no plano plurianual enviado pelo Poder Executivo. Inciso 2. Em relação às diretrizes orçamentárias, as que desatendo as alíneas D a I do inciso anterior, ou ainda deixe de guardar compatibilidade com o plano plurianual. Inciso 3. Em relação ao orçamento anual, as que desatendo as alíneas D a H do inciso 1, ou ainda, letra A, deixem de guardar compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias. B. Sejam incompletas, deixando de indicar todas as classificações de receita e de despesas previstas no projeto recebido pelo Poder Executivo. Artigo 216. A Comissão de Orçamento e Finanças processará as emendas e sobre elas emitirá parecer no prazo de até 15 dias. Parágrafo 1º. A Comissão de Orçamento e Finanças informará os parlamentares e comissões. Inciso 1. Os prazos de recebimento das emendas parlamentares aos projetos de lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Inciso 2. A forma e o formulário para apresentação das emendas parlamentares. Inciso 3. O valor da receita corrente líquida para efeitos de emendas parlamentares impositivas e o valor permitido a cada parlamentar. Parágrafo 2º. O vereador que desejar apresentar emendas impositivas deverá manifestar esta intenção à Comissão de Orçamento e Finanças para efeitos de distribuição equitativa do percentual de 1,2% da receita corrente líquida entre os inscritos, até a data da abertura do prazo para o recebimento das emendas. Parágrafo 3º. Para cada emenda de vereador ou de comissão temática, a Comissão de Orçamento e Finanças emitirá parecer sobre a sua viabilidade em até 5 dias do término do prazo para o recebimento das emendas, conforme o parágrafo 1º, inciso 1 deste artigo. Parágrafo 4º. A apreciação das emendas e sua viabilidade, inclusive quanto à indicação de recursos orçamentários como fonte, será efetuado de acordo com a ordem de apresentação pelos vereadores ou comissão. Parágrafo 5º. A decisão da Comissão de Orçamento e Finanças sobre emendas será devidamente fundamentada e, em não sendo aprovada, por ausência de elementos essenciais, será arquivada. Parágrafo 6º. As emendas não admitidas, com a respectiva decisão fundamentada, serão publicadas separadamente das aceitas. Parágrafo 7º. Se não houver emendas, o projeto será incluído na ordem do dia da primeira sessão, sendo vedada a apresentação de emendas em plenário. Parágrafo 8º.
Havendo emendas, o projeto será incluído na ordem do dia da primeira sessão posterior à publicação do parecer das emendas. Parágrafo 9º. Se a Comissão de Orçamento e Finanças não observar os prazos a ela estipulados, o projeto será incluído na ordem do dia da sessão seguinte, independentemente do parecer. Artigo 217. As sessões nas quais se discutem as leis orçamentárias poderão ter ordem do dia preferencialmente reservada a essas matérias e em seu processamento seguirá o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Serão votadas primeiramente as emendas, uma a uma, depois o projeto. Parágrafo 2º. Na sessão não se considerará vista de parecer, projeto ou emenda. Parágrafo 3º. Terão preferência na discussão do projeto o relator da comissão e os autores das emendas. Parágrafo 4º. Na discussão e na votação, o presidente da Câmara, de ofício, poderá prorrogar as sessões até o final da discussão e votação na matéria. Parágrafo 5º. Serão apreciados pela Câmara os projetos de lei a que se refere esta sessão, serão automaticamente incluídos na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação dos demais assuntos para que se ultime a votação. Parágrafo 6º. O projeto de lei aprovado e enviado para sanção não poderá ser motivo de alteração, ressalvados os casos de correção de erros verificados exclusivamente no processamento das proposições apresentadas e formalmente autorizados pelo plenário da Casa. Artigo 218. Aplicam-se os projetos do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, no que não contraria este capítulo, as demais normativas relativas ao processo legislativo. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Adão Persílio Luiz, 6 de novembro de 2015. Vanusa Bertolo, vereadora-presidente do PDT. Pacífico Lenir Pereira, vereador do PDT. Jair Salgado da Costa, vereador do PP. Justificativo. Trata o presente projeto de resolução de emenda ao regimento interno desta Casa, especificamente no que diz respeito aos projetos de lei que tratam do orçamento municipal. Neste particular, além da necessidade de atualização em função de novas normas legais que instruem o sistema de planejamento orçamentário e governamental dos poderes públicos, com a entrada em vigor da emenda constitucional número 86, de 17 de março de 2015, que também regulamenta o sistema orçamentário municipal. Faça imperiosa a alteração do regramento do processamento dos projetos de lei que tratam do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Também é necessário que sejam feitas alterações na forma de instrução dos projetos orçamentários junto à Comissão de Orçamento e Finanças e a apresentação de emendas legislativas. Assim, a apreciação e aprovação deste projeto é fundamental para a adequação e atualização do regimento interno do Legislativo no que diz respeito aos projetos de lei orçamentários. Plenário Adão Persílio Luiz, em 6 de novembro de 2015. Vanusa Bertolo, vereador do PDT. Pacífico Lenir Pereira, vereador do PDT. E Jair Salgado da Costa, vereador do PP. Eu passo a presidência para o vice Jairo para comentar a respeito desse projeto. Vereadora, faça a defesa do projeto. Bem, esse projeto de resolução, que nós estamos apresentando, ele está se adequando à emenda constitucional 86, que foi promulgada em 2015, tá? Que trata do novo regulamento do processamento de emendas feitas pelo Poder Legislativo Municipal, né? O que acontece? Nós tínhamos aqui, só para ter uma ideia, a elaboração legislativa do orçamento do nosso regimento interno, ela é essa aqui, ó. Né? Por exemplo, o artigo 214 não tem nenhum parágrafo, né? Aqui, pela nova redação, ele vai ter
1, 2, 3, 4 parágrafos. O 215 era assim, ó. Ele vai ter um inciso, 11 alíneas, mais um inciso, 3 incisos e mais 15 alíneas, né? Que era 4 frases, assim. Por quê? Porque em função dessa entrada em vigor da lei, nós temos que atualizar. O que acontece? Alguns municípios não tiveram tempo porque já tinham feito seus orçamentos, né? Como nós ainda estamos na fase da LDO, ainda havia tempo de nós fazer o regramento desse exercício. Então, está sendo feita a proposta para os colegas apreciarem, né? Aqui tem várias coisas que a gente sempre tem dúvida na hora de processar o orçamento em relação a prazos, em relação ao que acontece se o prefeito não mandar as informações, o que acontece se ele não mandar no prazo da lei, né? Nós não tínhamos regramento em relação ao que acontece se a Câmara não votar no prazo, tem também, né? Porque nós também temos um prazo que nós temos que votar. Então aqui também dispõe, se a Câmara não votar no prazo de lei, não vota mais nada. Vai votar o orçamento tranca a pauta. Esses dias eu até comentei, vamos trancar a pauta, só que nós não tínhamos base legal para trancar a pauta. Porque o nosso regimento interno não prevê, né? Então agora a gente tem mecanismos para fazer esse trabalho de cumprimento de prazos que até então a gente não tinha, né? Também fala sobre a organização da audiência pública, né? Cumprimento ao artigo 48, que a gente já faz, mas também está sendo regulamentado aqui, né? Nesse projeto. Também está regulamentando aqui o trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças, que vai ter um pouquinho mais de serviço agora, quando vier o orçamento, né? Quando vier o orçamento, ela tem um rito aqui que ela vai obedecer para que a gente possa apresentar as emendas e ela vai dar o parecer das emendas para depois gerar as emendas, né? Não vai mais ser feito então na hora e votado na hora lá do plenário. Nós vamos apresentar para a Comissão de Orçamento e Finanças as emendas. E não aqui no plenário. Não no plenário. Tá? Também é uma adequação nova, né? E também formulário. Esse formulário já existe, nós temos modelo aí, só não tinha previsão legal, né? De um formulário que a gente tem que preencher com toda ali aquela parte contábil que vem no orçamento ali de números, né? De órgãos, função, subfunção, atividade, aplicação, aquele monte de número. Também vai ter um formulário específico, então, incorporado à emenda, para a gente já colocar esses valores certinhos, né? Aí tem o prazo de 5 dias para a comissão apresentar o parecer dela pela viabilidade ou inviabilidade da emenda orçamentária, né? Ela também vai ter um poder maior, porque além dela estar apreciando, ela vai ter o poder de não receber a emenda, né? A decisão da comissão sobre emenda será devidamente fundamentada, né, e não sendo aprovada por ausência de elementos essenciais, será arquivada. Então, é aquela coisa, às vezes a gente está aqui, tem um projeto que está todo mal, e aí passou pela Comissão de Orçamento e Finanças, que não tinha poder para arquivar, porque nós não tínhamos o poder de arquivar explícito no regimento interno. Aí o projeto vem para plenário, e a gente acaba tendo que aprovar, às vezes por algumas questões, ou reprovar, né, e hoje... Não, ele já vai ter uma destinação, se passar, claro que se passar pela Comissão de Orçamento e Finanças não quer dizer que aqui nós vamos aprovar, entende? E que o prefeito vai sancionar, mas, enfim, já será feita uma análise prévia antes de vir para o plenário, né? Mais detalhada. O que mais que a gente tem aqui? E também, se a comissão não observar os prazos a ela estipulados, que seria para ela analisar, o projeto vai igual para a ordem do dia da sessão. Em 20 né? dias. Tá? E aí, vota-se as emendas, uma a uma, depois do projeto, isso aqui também não contemplava, né? Na sessão, não se considerar vista de parecer projeto ou emenda.
né? Então, quando a gente quiser ver as emendas, elas vão estar à disposição na comissão e podemos olhar na hora, mas a concessão de vista para levar para outra semana, digamos, as emendas orçamentárias, acho que nunca aconteceu também, né? Mas enfim, aqui está dizendo que não será dado visto. Eu posso dar para o vereador analisar na hora aqui, né? Mas não vai parar, não vai trancar o andamento do projeto para ele analisar essas questões. Que cada vereador vai ter direito a 1,2 décimo do orçamento, cada vereador ou todo? Não, a Câmara toda. A Câmara toda. Tem que ver o quanto vai dar para dividir entre nós. Da receita corrente líquida. Esse valor é um valor para todas as câmaras de vereadores, independente do tamanho da cidade e do tamanho do orçamento. Tem, como a nossa que é pequena, o orçamento é pequeno, vai dar um valor baixinho, mas tem câmara que tem orçamento bom, né? Claro que os caras, quando fizeram a emenda constitucional, eles se espelharam no orçamento deles, que é trilhões, né? Então botaram um percentual baixinho. Nós aqui precisava pelo menos 10%, né, vereador Cláudio? Para nós poder fazer alguma coisa. Mas já é um começo, não é que isso aí amanhã ou depois, né? Existe um presidente que faz aí. Um pouco que nós temos. Nosso orçamentinho, né? Mas assim, é um começo, porque antes a gente também não tinha essa previsão, né? Aqui, ela tem 20 dias, né? Daí, vendo a ausência de documentos, essa ausência de documentos é lá na comissão, a comissão tem ela lá no teu parágrafo segundo, lá, do 214, na primeira folha. Não, ela não está na... Havendo ausência de documentos, o inconformidade será dado ciência ao chefe do Poder Executivo para que, no prazo de 10 dias, na forma da lei completa, retifique. Tá, isso é a comissão que vai fazer ou é depois da comissão devolver o... Não, a comissão vai analisar. Se estiver fazendo, ela mesma vai oficiar que, como a comissão de orçamento... Daí esse prazo de 20 dias vai mudar. Não deve. Digamos que eu pedi para o prefeito, estou estudando o projeto, estou lá no 15º dia, no artigo 214, a comissão de orçamento pronunciará em 20 dias, fim dos quais, com ou sem parecer, a matéria será incluída. Sim, é então, que eu estou estudando o projeto, lá pelo 15º dia, eu levantei todos os documentos que eu preciso que o prefeito me forneça. Ele tem 10 dias para me fornecer. Não, se tu tem, é que na verdade é o seguinte... Daí zero prazo? Não, na verdade é o seguinte, se tu tem 20 dias para chegar no final do parecer, tu não pode esperar para o 15º para analisar. Eu estou lendo o projeto, estou estudando o projeto, estou vendo se está preenchido tudo que precisa. Mas tu, chego lá numa parte do projeto. Se o prefeito tem 10 dias, tu vai ter que fazer essa análise em 9, para ele poder ter os outros 10. Porque hoje nós temos 15 dias, e se nós achar que tem problema, nós solicitamos para ele. Daí ele tem 10 dias depois. Só que aqui não tem nada escrito, a gente faz isso sem amparo legal, né? Na verdade. Não, acho que foi. Do projeto de orçamento? Não, só do orçamento, todos os outros. Ah, não, dos outros sim. Aí dos outros sim. É que esse é o procedimento específico do projeto de orçamentário. Por quê? Porque nós temos, Gelson, nós não podemos ampliar os prazos, porque nós temos um prazo para aprovar de 30 dias, né? Concordo. Ele tem prazo para mandar, mas ele nem manda. Os demais. Tá, e aqui agora tem previsão de sanção penal, que antes nós não tinha também. O que acontece se ele não mandar as informações? O que acontece se o projeto não ficar pronto? Né? Mas esse pegar um livro desse aí e analisar ele em 10 dias, não, na verdade a questão é apenas em relação à proposta, às propostas orçamentárias. O resto do processamento legislativo permanece inalterado. Agora, o prazo das comissões é de 20, porque depois os outros 10 nós temos para aprovar em plenário. Entendeu? Os outros 10, pela lei, se nós temos 30 dias para tramitar dentro da Câmara, a comissão vai ter 20 e os outros 10 seria para aprovação em plenário na próxima sessão, né? Sem pedido de vistas também. Para esse ano zerou. Esse ano, para a LDO não dá mais, mas para a LO já dá. Se ele, nós aprovarmos e ele sancionar, já para o orçamento já dá. Tá? Acho que dá. Mas ele vai ter que fundamentar o veto e daí nós vamos derrubar. Né? Isso aqui é uma coisa que está em todas as câmaras. Não é novidade nenhuma, a gente só está fazendo a adequação ao do nosso regimento. Tem gente que vai fazer o ano que vem.
só vai, vamos postergar. Como o nosso orçamento ainda não foi aprovado, já vamos antecipar agora para a gente poder já Fazer o pensar. treinamento. É um pulo na frente. É um pulo na frente, verdade? Né? Então, eu acho, não sei se tem mais alguma dúvida em relação ao projeto, né? Eu acho que esse regramento aí vai melhorar bastante a tramitação da lei, das leis, todas as leis que dizem respeito ao orçamento, né? E também tem a questão, né, que será sobre a estada de liberação dos assuntos até que a Câmara não vote o orçamento. Só que daí, claro, tem que vir o orçamento pronto para poder votar, né? Sim. Oi? Não, está na comissão, estamos aguardando a resposta do prefeito. Hoje não vai, mas não está na hora do dia. Pois é, eu fiquei. Nós requisitamos informações do prefeito sobre o projeto de táxi e não veio. Tá? Não vai ser liberado. Foi dado vista para a comissão. Então ele está baixado, né? Isso. Ele tá baixando. Na comissão, né? Devido às novas informações que veio sobre o projeto, os taxistas apresentaram para nós e tal, né? Sobre a comissão que estava com datas erradas, então foi pedido para o prefeito informações sobre isso. Então o projeto taxista não vai ser apreciado hoje. Tem data para ser apreciado? Ele vai mandar informação? Temos que aguardar informações do nosso prefeito. Do meu, nosso prefeito. Só está em discussão? Continua em discussão o projeto de resolução 0007 de 2015. Bom, eu, da minha parte, acho excelente a emenda. Acho que nós temos muita coisa ainda a adequar ao regimento, né? Acho que o ano que vem é essencial que essa sessão legislativa faça as devidas emendas e se adequar a todas as leis novas que surgiram, né? Nosso regimento é antigo e falta muita ferramenta ali dentro para nós poder trabalhar tranquilo, né? Que nem você disse, não tinha uma sanção sobre isso, sobre aquilo, né? Eu acho que veio em boa hora, meus parabéns pela iniciativa, a mesa, que a mesa apresentou o projeto, né? E vamos arregaçar as mãos no ano que vem e deixar o nosso regimento redondinho para os próximos vereadores que vierem, né? Ter tipo uma cartilha para trabalhar bem mais redondinha. Na verdade, vereador Gelson, essa emenda se separou da reforma do regimento justamente pela questão de aproveitar ainda o orçamento. Né? Excelente, excelente. E temos também nosso... Essa parte já está pronta daí. Isso, ótimo. Tanto o nosso regimento como a lei orgânica precisa de uma revisão urgente. Continua em discussão. Coloque em votação, então, o projeto de resolução 007. Vereador Jairo. Favorável. Vereador Pacífico. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Gelson. Favorável. Vereador Sandro. Favorável. Vereador Cláudio. Favorável, presidente. Vereadora Ana. Vereador Roque. Aprovado, então, o projeto de resolução legislativo número 007 de 2015. Peço ao secretário Roque que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 005 de 2015. Esse também é uma adequação, tá? Por necessidade também em decorrência disso. Tem que alterar um e os dois, né? Na verdade, a Lei Orgânica Municipal. A presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Salto do Japi, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e promulga a seguinte emenda modificativa à Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O artigo 165 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 165. A receita e a despesa pública municipal obedecerão às seguintes leis de iniciativa do Poder Executivo. Inciso 1. Plano plurianual. Inciso 2. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Redação dada para a emenda ALO número 04. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revogado. PDR, revogado para a emenda ALO número 04. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social ou direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo de efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia. Parágrafo 5º. Os orçamentos anuais e as leis de diretrizes orçamentárias compatibilizados com o plano plurianual terão entre suas funções a de reduzir desigualdades no município, segundo o critério populacional. Artigo 165. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório da execução orçamentária acrescentado para a emenda ALO número 04. Artigo 2º. O artigo 169 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 169. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, aos orçamentos anuais e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pelo Poder Legislativo anual nos seguintes prazos. Inciso 1. Para o primeiro ano do mandato do prefeito. Letra A. O plano plurianual até o dia 15 de junho, devendo ser devolvido para a sanção até o dia 15 de agosto do mesmo ano. B. As diretrizes orçamentárias, com emenda até o dia 15 de setembro e devendo ser devolvido para a sanção até o dia 31 de outubro do mesmo ano. Letra C. O orçamento anual, com entrada até 15 dias de novembro e devendo ser devolvido para a sanção até 15 de dezembro do mesmo ano. Inciso 2. Para os demais anos do mandato. Letra A. Lei de diretrizes orçamentárias com entrada até 31 de agosto e devendo ser devolvida para a sanção até o dia 15 de outubro de cada ano. Letra B. A lei do orçamento anual com entrada até dia 31 de outubro e devendo ser devolvido até dia 15 de dezembro do mesmo ano. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na Comissão de Orçamento e Finanças da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Caso o prefeito não envie os projetos para a lei do plano plurianual ou a lei de diretrizes orçamentárias nos prazos previstos, poderá a Câmara Municipal fazê-lo sob forma de anteprojeto de lei que, após aprovado pela Câmara, deverá ser sancionado ou vetado pelo prefeito segundo o processo legislativo normatizado nesta lei orgânica.
Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. Revogado. Ele é revogado para emenda ALO número 04. Parágrafo 10. Em caso de não apreciação dos projetos de leis de que trata este artigo pelo Poder Legislativo, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas, de iniciativa até que a matéria seja apreciada. Artigo 169. Os projetos de lei de que trata este artigo serão apreciados pela Comissão de Orçamento e Finanças, a qual caberá, inciso 1, examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Inciso 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais previstos na Lei Orgânica Municipal e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na Comissão de Orçamento e Finanças e sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário da Câmara. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso, inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2. Indica os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre: letra A, dotações para pessoal e seus encargos; letra B, serviço da dívida; inciso 3, sejam relacionados: letra A, com a correção de erros ou omissões; letra B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Na elaboração e discussão dos projetos de leis e orçamentos devem ser observadas as normas relativas às finanças públicas e gestão fiscal instituídas por leis complementares federais. Parágrafo 4º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 5º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 4º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 6º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme aos critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 8º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 4º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos entendimentos de ordem técnica. Parágrafo 9º. Quando o município for destinatário de transferências obrigatórias da União para execução de programas de emendas parlamentares, estas não integrarão a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites da despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 10. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integra a programação, na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento de programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável.
Inciso 4. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Parágrafo 11. Após o prazo previsto no inciso 4 do artigo 10, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 6º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 10. Parágrafo 12. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 6º deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, montante previsto no parágrafo 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto de despesas discricionárias. Parágrafo 14. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda à forma igualitária e impessoal a emendas apresentadas, independente de autoria. Artigo 165. O não envio dos projetos de lei de que trata este artigo acarreta a responsabilidade do prefeito municipal. Artigo 3º. Esta emenda à lei orgânica do município entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam as disposições em contrário. Plenário Adão Tercílio Luiz, 10 de novembro de 2015. Varosa Bertolo, vereador do PDT. Pacífico Landir Pereira, vereador do PDT. E Jair Salgado da Costa, vereador do PP. Justificativo. Nobres colegas, trata o presente projeto de resolução de emenda à Lei Orgânica Municipal, especificamente no que diz respeito aos projetos de lei que tratam do orçamento municipal. Neste particular, além da necessidade de atualização em função das novas normas legais que instruem o sistema do planejamento orçamentário e governamental dos poderes públicos, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, que também regulamenta o sistema orçamentário municipal. Faça imperiosa a alteração das regras que tratam do processamento dos projetos de lei relacionados ao plano plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. Também é necessário que sejam feitas alterações na forma de instrução dos projetos orçamentários junto à Comissão do Orçamento e Finanças e apresentação de emendas legislativas. Assim, a apreciação e aprovação deste projeto é fundamental para a adequação e atualização dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal no que diz respeito aos projetos de leis orçamentárias. Plenário Adão Tercílio Luiz, em 6 de novembro de 2015. Varosa Bertolo, vereador do PDT. Pacífico Landir Pereira, vereador do PDT. Jair Salgado da Costa, vereador do PP. Passo a presidência para o vereador Jair. Essa defesa da proposta de emenda à lei orgânica, vereador. Bem, na verdade, essa proposta de emenda, ela nada mais é do que adequação também em relação à emenda constitucional 86. Só que lá no regimento, na lei orgânica, nós temos a matéria mais específica, né? Fala sobre os prazos aqui separados, né? Aqui nós também vamos ter alguns desses artigos e parágrafos, incisos e parágrafos que estão revogados, eles foram revogados pela outra alteração à emenda à lei que aconteceu em 2005. A última alteração que teve na lei orgânica do município foi a 04 e foi no ano de 2005. A nossa então será a 05, 10 anos depois, 2015, né? Então, o que fica revogado por uma lei, a gente não coloca mais no orçamento, por isso que fica algumas coisas
a gente não coloca mais no texto, né? Tanto que eu até me chamou a atenção a nossa lei orgânica, o artigo 6º, que é da organização política administrativa, ele tem 12 incisos e 12 alíneas. 12 não. 21 alíneas. Estão todas revogadas. Ele está completamente revogado, né? Tem aí sobre a responsabilidade do prefeito também, todo revogado. E aí, uma vez revogado, a gente até vai poder, quando fizer as reformas vai poder colocar coisas ali, mas o revogado vai ficar aparecendo, né? Então tem algumas coisas que não foram revogadas agora, que são revogações já da lei, da emenda de 2005, né? E fala mais ou menos a mesma coisa do que fala ali naquela emenda do regimento interno, porém com mais detalhes, né? Eu devolvo a presidência. Continua em discussão, então, continua em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica 05 de 2015. Bom, a emenda à Lei Orgânica é votada em 2 turnos, né? Então hoje nós faremos a primeira votação. Vereador Jairo. Favorável, presidente. Vereador Pacífico. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Gelson. Favorável. Vereador Sandro. Favorável. Vereador Cláudio. Favorável. Vereadora Ana. Favorável. Vereador Roque. Aprovado, então, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orçamentária Municipal, a Lei Orgânica Municipal, número 005 de 2015, por 8 votos. Peço ao secretário Roque que faça a leitura da indicação número 18 do vereador Sérgio Carvalho. O vereador Evariste subscrito com assento nesta Casa Legislativa. Bem nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal, apresentar e propor o que se é. Indica que o Poder Executivo Municipal denomine a Escola de Júlio Borges como Escola Vítor Antônio Ferreira, Salto do Jacuí, em 17 de novembro de 2015. José Sérgio de Carvalho, vereador do PP. Passo a palavra então para o vereador Sérgio para fazer a defesa da indicação. Vereador, eu já tinha feito a defesa, porque eu tinha a previsão de eu não estar hoje presente, né? Mas aproveitando a oportunidade, né, vereador, nada mais justo que o vereador Vítor Antônio Ferreira, vereador do PMDB, né, pessoa de comunidade, foi presidente da comunidade do Borges, fundador da Igreja de São José, do colégio, lá, Padre José Teixeira, né? Aqui na nossa comunidade, Salto Jacuí, presidente da comunidade, da matriz aqui, né? Sempre seu auditor, batalhando pela comunidade, homem de fé, patrão do CTG Cotelho, nada mais justo que a gente fazer uma homenagem a essas pessoas, né? Deixar um legado para o nosso município. E daí tem meu pai, nosso saudoso Abílio Bertolo, né, vereador Império, que vai ser contemplado em homenagem dele uma obra na cidade, né? Temos diversas obras, então já reivindicou, provavelmente vai ser atendido, né? Então, nada mais justo que era isso aí, peço a aprovação dos colegas. Coloco em votação então a indicação do vereador Sérgio Carvalho. Vereador Jairo. Favorável, gente. Vereador Roque. Vereadora Ana. Vereador Cláudio. Favorável. Vereador Sandro. Favorável. Vereador Gelson. Favorável. Vereador Sérgio. Dois defesas favoráveis. Vereador Pacífico. Agora fiz uma volta canhota. 360 graus. Deu um mal na presidente. Pegadinho. Queria acordar. Aham, vocês estão ligados.
Peço ao vereador Roque, ao secretário Roque, que faça a leitura da indicação número 19 de 2015. O vereador abaixo subscrito com assento nessa Casa Legislativa vem nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal apresentar e propor o que segue. Indica que o Poder Executivo Municipal denomine a Escola da Tabajara como Escola Aldomira Schmidt Brum, Salto do Japi, em 17 de novembro de 2015. José Sérgio de Carvalho, vereador do PP. Vereador Sérgio, por favor, faça então a sua... Senhor presidente, vereador, aqui é uma homenagem a uma primeira educadora que tivemos no nosso distrito lá. Pessoa que eu falei, né, que ela deu aula na sala de sua casa. Então, nada mais justo que a comunidade da Tabajara tenha esse colégio novo em nome dela, homenagem à família. Né? A filha dela, né, foi professor, educador lá, tem a outra, duas falecidas, né, professor. Né? Então, nada mais justo que seja colocado o nome desse colégio lá no distrito da Tabajara, em nome da Aldomira Schmidt Brum. Coloco em votação, então, a indicação número 19 do vereador Sérgio. Vereador Jair. Favorável, presidente. Vereador Pacífico. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Gelson. Favorável. Vereador Sandro. Favorável, presidente. Vereador Cláudio. Favorável, presidente. Vereadora Ana. Vereador Roque. Aprovada, então, a indicação número 19 de 2015 do vereador Sérgio Carvalho. Eu não comentei, vereador, mas o reconhecimento do trabalho de um professor, a gente tem como aluno, né, como aluno que foi e sabe, né, do valor que é o trabalho de um professor, né, na vida de um cidadão, de uma criança e de um futuro adulto, né. Pena que continuamos nós aí, mais uma vez, à mercê do governo decidir se vai pagar um dia o salário dos servidores, né, especialmente os professores e do pessoal da Brigada Militar, né. Mais uma vez nós aí passando, né, um sufoco para ver se vão conseguir ter cumprido. Mas eu quero dar os parabéns pela indicação em nome da professora, né, e dizer que são esses atos de reconhecimento que a Câmara de Vereadores faz, né, que eternizam o trabalho de uma pessoa, né? Quando a gente consegue fazer uma homenagem, colocando o nome de uma escola, colocando o nome em uma rua, né? De certa forma é uma maneira de homenagear a participação das pessoas que já não estão mais aqui, né, na nossa comunidade. Então, está baixado nas comissões, além do 2203, 2204, 2223, que cria pontos de táxi de automóvel de aluguel, o plano de carreira dos servidores, que é o projeto 2200, que estabelece o plano de carreira e institui o quadro de cargos, e o 2218, que altera a lei municipal do RPPS 1388 e da outras providências. Eu gostaria, antes de abrir espaço então, para a tribuna parlamentar, de comentar a respeito desses dois processos e projetos que estão parados na casa, junto às comissões ou aguardando informações, né? Foi combinado aquele dia que seria retirado o projeto de lei, né? Que seria feito um pedido lá junto ao executivo, que eu acho que foi levado, né, pedido dos servidores, para os servidores, e nós não temos nada. Daqui a pouco, o caso, como nós temos 2 sessões, né, nós vamos ter que reprovar o projeto e que venha novamente o ano que vem, né, se for esse o caso. Presidente, eu fiquei na sessão passada, eu falava com o Pedrich, presidente do sindicato, e ele foi conversar com o prefeito. O prefeito disse que nós, os vereadores, estávamos fazendo politicagem, e que nós deveríamos fazer as mudanças que achasse que tinha que fazer e mandar para ele. Bom, aí ele fez o petition e ele disse, o prefeito disse que ele não vai retirar o projeto. Vai assim.
Aí eu conversei com o Petriche e disse para ele que ele teria que acatar e ter tomar uma decisão e fazer o que foi decidido em assembleia. Então já reuniu os servidores de cada categoria, de cada secretaria, estão terminando de fazer as adequações daquelas atribuições de cargo e mandar ao executivo. Para surpresa agora, essa semana, hoje é terça, foi sexta-feira o Petriche me mostrou, de manhã, e aí, em tese, pessoas interessadas fizeram uma proposta baixando R$1.000 o salário, a mudança de classe, e o resto continuaria tudo a mesma coisa. Aí eu disse para ele, Petriche, tu só tem que agora elaborar o processo em cima da decisão da Assembleia. Então ele está terminando e vai mandar para o Executivo. Bom, a decisão de conversar com os servidores, se não der tempo, né, ele vai fazer, vai mandar para o prefeito mandar para cá, se aceitando a ratificação ou não. Se não, estão tudo despachado para ele convocar a Assembleia, né, mas em tese já estão concordando, então que nós reprovamos o projeto e o ano que vem se discute uma nova coisa. Mas eu disse para ele seguir o que foi decidido em Assembleia e fazer a parte do sindicato, que é negociar, mandar para o prefeito. E assim, o prefeito já disse na mão que não aceita. Mas eu disse que ele tem que fazer a vontade do sindicato e dos servidores. Se o prefeito não aceitar, não tem problema. Se ele não aceitar, o projeto vem que nós liberamos a votação e derrubamos. Isso foi o que eu conversei com ele. Eu acredito que ele deve estar mandando essa semana já ao prefeito. Nós temos 2 sessões apenas. Eu expliquei para ele isso, eu expliquei ontem de meio-dia, aqui na Secretaria. Então, nós já temos isso. Então, eu aligero o passo, dá um prazo para o prefeito, que em tantos dias ele manda a resposta para ver se nós conseguimos despachar esse ano. Se não, nós vamos botar em votação e reprovar o projeto. De novo, nós estamos fazendo politicagem que nem quando era da fábrica. Os tranca-rua hoje estão... Né? E também, vereador, não sei onde é que parou do FPPS, na Comissão de Orçamento e Finanças. Uma resposta, não se viu não. Na comissão? Uma resposta. O que era? Veio a tabela, a planilha, daí o faltar material, nós solicitamos para ele completar as informações. Até agora não deu. Pois é. Bom, temos 2 sessões, então, para nós decidir qualquer coisa, parecer contrário, nem sobe. Então, aberto espaço para... Só me libera que pela mais não sabia onde eu tinha buscar essa para casa. Tribuna parlamentar, sim, senhor vereador. Vereadora Ana Alice da Paixão. Presidente e demais colegas vereadores, Rádio Geração FM que nos ouve. Gostaria de cumprimentar o Gerry Tati, nosso companheiro, presidente da Corsan, os servidores presentes, os taxistas, os funcionários da Câmara e comunidade em geral. O ex-vereador Solário Vender também, né? Rádio Energia FM, desculpa. Bom, o que me traz à tribuna hoje, presidente e demais colegas vereadores, é para falar dos SOS da nossa cidade. Está deprimente passar a noite nos SOS e ver jovens, crianças, adolescentes, meninos e meninas, alguns menores, se drogando e muitas vezes se prostituindo. Não dá para generalizar, mas infelizmente é isso que está acontecendo. É lamentável essa situação, está insuportável. O comércio, o pessoal do comércio já não aguenta mais todas as manhãs juntar latinhas e sem falar no cheiro insuportável, que sem pudor baixam as calças e fazem xixi nas portas das lojas, nas calçadas. Eu mesma já presenciei isso. Então é lamentável essa situação, não dá para continuar assim como está. Em outubro foi eleito um novo Conselho Tutelar, em janeiro de 2016 vai ser empossado,
Então esperamos que os novos conselheiros tomem umas atitudes mais efetivas para combater isso, né? Porque são crianças essas que deveriam estar no ginásio praticando esportes, que deveriam estar nas casas com suas famílias e infelizmente estão na rua, né? Então eu acho que é uma preocupação de toda a sociedade, né? Eu acho que para combater isso devemos olhar com seriedade isso, porque é difícil nas cidades da região ver o que acontece aqui, no Salto do Jacuí. E essa situação, infelizmente, acontece de segunda a segunda. Não é só nos finais de semana. São todos os dias. De noite, a hora que tu passar, até altas horas de madrugada, tem crianças na rua, crianças nos SOS. SOS que seriam para uma emergência. SOS 24 horas é para quando tu faz uma festa em casa, falta bebida para uma emergência, não para ter aglomeração de pessoas, como acontece em Salto do Jacuí. E como eu disse, isso não se vê em lugar nenhum, em cidade nenhuma da nossa região. Outro assunto, presidente, é para falar da fábrica, né? Eu acho que não tem como ficar indiferente a isso depois do protesto dessa semana em frente à Prefeitura Municipal das mulheres, reivindicando seus salários, justo que reivindicam, afinal de contas, trabalhar. Todo mundo que trabalha porque precisa, porque tem que sustentar a família, elas precisam pagar água, pagar luz, precisam receber. Mas, infelizmente, isso é uma tragédia anunciada, porque nós fomos até a cidade de Cerro Grande, né, eu e mais alguns vereadores, e lá toda a cidade, com as pessoas que a gente conversou, nos falou da situação da fábrica, que já estava saindo de lá, né, com o mesmo problema que está acontecendo aqui, e infelizmente a gente acreditou que pudesse ser diferente aqui em Salto do Jacuí, mas se confirmou, né, o que a gente já sabia. Então, a gente fica numa situação bem difícil, porque na época algumas pessoas disseram, não, mas não pode aprovar esse projeto, mas é uma situação bem complicada para os vereadores, porque como não aprovar se a cidade precisa de emprego, daí tu está sendo contra que a cidade gere emprego, né? Tem várias maneiras de interpretar. Infelizmente, às vezes as conversas saem distorcidas e os vereadores saem que fazem política do quanto pior melhor, né? Mas a gente gostaria mesmo de coração que tivesse dado certo e que a fábrica estivesse bombando. Mas esperamos que não seja bem assim como está se apresentando, né? Vamos ver aí nos próximos cenas dos próximos capítulos o que vai dar nos próximos dias. E também sobre os entulhos. Está chegando o final do ano, passamos o ano inteiro cobrando que a cidade está suja, né? E o lixão continua. Hoje até eu fui procurada por um morador da rua Germano Rodrigues, ele disse que faz meses que tem entulho na rua dele, e já foi falado na Secretaria de Obras várias vezes e não foi recolhido entulho. Mas isso acontece em várias ruas da cidade, na cidade toda, tanto no bairro CE, quanto bairro Navegantes, bairro Cruzeiros, em todos os bairros. Tem ruas que está intransitável, que não passa um carro do lado do outro de tanto lixo, de tanto entulho. E infelizmente o que está acontecendo com esses lixos é que as pessoas estão queimando, estão fazendo queimadas. Eu mesmo presenciei no bairro Navegantes essa semana as pessoas queimando lixo, porque daí não passa o recolher o entulho, as pessoas estão botando fogo. Isso todo mundo sabe que causa danos irreversíveis ao meio ambiente e às pessoas também. Muita gente que tem problemas de rinite, problemas respiratórios, complica bastante. Então, isso aí o poder público deveria orientar as pessoas nesse sentido, dar um esclarecimento maior sobre essa questão das queimadas, né, porque está acontecendo muito, mas também em função disso, em função de tanto acúmulo de entulho na cidade toda. Hoje era isso, presidente. Obrigada. Boa noite a todos. Vereador Gelson Soares de Brito. Senhora Presidente,
novos colegas, assistência, escrita e falada. Eu venho aqui também falar sobre os pronunciamentos que aconteceram essa semana passada. Né? Eu não gostaria de dizer que eu sabia ou eu avisei. Né? A gente fez uma audiência pública, nós fomos meio tripudiados ali, que as pessoas, eu sei que as pessoas estavam na esperançosas de arrumar um bom emprego. Né? E existia um sonho, existia a oferta. Né? Infelizmente não foi aquilo que o pessoal esperou e hoje está aí sendo concretizado. Né? Tomara que dê a volta por cima, mas eu não acredito. Eu não acredito porque todos os indícios davam que ia dar problema. Né? Nós mostramos em painéis sobre o que estava escrito lá na fábrica, o pessoal pensou que nós estávamos mostrando a sujeira. Não, nós estávamos mostrando o que estava escrito. Eu trabalhei e quero receber. E hoje a bronca é a mesma. Né? Mas eu quero dizer que o nosso prefeito é conivente com isso. O nosso prefeito, quando criou uma comissão para ir lá avaliar as máquinas, ele botou uma menina que é excelente na área que ela trabalha, que é a área de comunicação, mas que não conhece nada de maquinário. E ele tem lá, trabalhando com ele, um engenheiro mecânico, Sandro Melo, que poderia ter ido lá e feito uma avaliação bem mais competente do que as pessoas que foram. Não que essas pessoas não são competentes, são competentes na sua área. Eu acho que cada pessoa tem que trabalhar dentro daquilo que sabe fazer. Né? Mas ele, como mandatário, mandou, as pessoas tiveram que obedecer. Né? Eu acho que aí houve uma leviandade. E está tendo uma leviandade no momento que não foi mais cumprido os requisitos do projeto, que era empregar no segundo mês 10, terceiro mês 20, quarto mês 30, quinto mês 40, teria que ter já parado os repasses. Se não me engano, eu acho que esse último repasse foi feito, presidente, ainda não. Né? Esse último repasse, então, o pessoal está dizendo que vai pagar esse pessoal até dia 4. Então, sempre não pagaram quem saiu. Tem gente que ainda está trabalhando que não recebeu. Tá? Tenho provas disso, que a pessoa está lá trabalhando e ainda não recebeu. Eu acho que é lamentável. Eu quero dizer que quando eu principalmente me prontifiquei a ser vereador, né, eu não vim aqui para ser contra ou a favor do prefeito. Eu vim aqui para procurar fazer as coisas que fossem corretas. Né? A gente erra, mas sempre erra na intenção de acertar. Mas existem algumas coisas que saltam aos olhos e a gente tem que prestar atenção. Né? Lá em Rolante, foram lá em Rolante, lá estava tudo certo. Mas a fábrica não era dele. Né? Enquanto ele não comprovou com documentação que a fábrica era dele, nós deveríamos ter ficado receosos. Sei que eles arrumaram problemas em comércio. Né? Sei que houve brigas em comércio, houve discriminação no nosso comércio local, né, por pessoas responsáveis pela fábrica, né, e é esse caminho. E aqui ele vem e começa a querer julgar as pessoas que trabalham no nosso município, que são daqui, né, baseado naquela índole que é dele próprio. Né. Eu acho o seguinte, eu trabalho com empresas, com empreiteira, há mais de 20 anos aqui no Salto Jacuí. E tem pessoas que trabalham na empreiteira, que fazem serviços gerais, roçada, limpeza de prédio, tudo. E são trabalhadoras. Tem gente trabalhando com nós lá 15, 10 anos. E como é que esse pessoal trabalha? Como é que com nós eles estão trabalhando certinho? Né? Eu acho o seguinte, quando tu está trabalhando numa empresa e tu recebe, e é bem tratado, porque existe uma denúncia que a gente escutou, que eles tratam as pessoas, não tratam pessoas como ser humano, tratam como animal. Né? Eu acho que quando tu é bem tratado, é bem respeitado, tu respeita a tua cidadania, respeita você como pessoa, a pessoa vai trabalhar, mesmo que atrase um pouquinho o pagamento, mas vai trabalhar com mais vontade. Né? Ele veio aqui e disse que com 50 pessoas faria 400, 500 par de calçado. Tinha um rapaz sentado na audiência pública que disse que não teria jeito de fazer isso. Né? A produção dele seria em torno de 800 até 1.000. Né? Hoje ele está dizendo que produz 300. Então aquele rapaz que estava sentado no nosso plenário estava totalmente correto. Né? Eu lamento e quero dizer, presidente, que devemos comunicar ao Tribunal de Contas que esse projeto ele não foi cumprido na sua íntegra, porque o prefeito repassou sem ter a parte da empresa atendida. Né? E no momento que ele fez isso, cometeu uma ilegalidade. Né? Gostaria que as fábricas que viessem para cá, e queríamos que viessem, né? Produzisse, fizesse um bom trabalho, tenho certeza que o nosso pessoal ia arregaçar a manga e trabalhar com a FIC.
né? Mas as pessoas têm que ser respeitadas. Nem o animal não gosta de ser maltratado, imagina um ser humano que consegue pensar, né? Sabe o valor que tem, e as pessoas aqui trabalham porque o Jacuí está aí funcionando há quantos anos, né? Vieram as usinas para cá, e quem é que montou as usinas? Foi o pessoal que são daqui do Estado do Jacuí, né? O pessoal do Estado do Jacuí trabalha tanto na SCE, como na Corsan, como nas empreiteiras, como na prefeitura, né? Agora vem uma empresa que a gente sabe que ela é cheia de problemas, mostra o documento no lugar, não pode comprar nenhum pneu, às vezes, porque seu documento não está em dia, né? E daí quer julgar as pessoas aqui como se fossem eles. Eu acho que não, acho que tem que respeitar o pessoal do Sal Jacuí, né? O pessoal do Sal Jacuí teve um sonho, né? E eles estão pegando e tripudiando em cima desse sonho. E eu disse, eu não estava preocupado somente com o dinheiro, eu tenho que estar preocupado com o dinheiro, eu sou vereador, sou fiscal de dinheiro público, mas eu estava preocupado principalmente com aquelas pessoas que iam ter um sonho de trabalhar e não iriam receber. E hoje, infelizmente, está acontecendo isso. Eu quero dizer que eu vim aqui não bebo água na orelha do PDT, não bebo água na orelha do PMDB, de partido nenhum, né? Eu venho aqui para cumprir as coisas que são corretas. Posso errar, mas eu erro involuntariamente, né? E eu acho o seguinte, a gente tem que se ater aos indícios que tem, ou investigar o mais profundo que seja. É interessante que venha uma empresa, é interessante que venha essas usinas que estão para vir, que vão montar, é super interessante. Mas quando a gente vai pedir um dinheiro no banco, nós temos que o banco se acerca de tudo que é possível para garantir que nós vamos pagar eles. A mesma coisa nós temos que fazer quando vai pegar e emprestar um dinheiro para o município, para alguém, né? Nós temos que se cercar de todas as garantias para que dê certo. Hoje tem um maquinário que não vale aquele valor que disseram que vale, que não é nem deles no momento, é uma proposta de compra ainda, né? E que está na garantia de 150 mil. Eu acho que o Nico não deve repassar os últimos 30 mil, né? Espera o cidadão completar os requisitos do projeto, que é ter 40 funcionários lá dentro. Ele se propôs a isso, ele já trabalhava, ele tem condições, né? Coloque, atenda o nosso projeto, que daí o prefeito pode passar. E se porventura ele não atender e não pagar o pessoal, o prefeito pode até ver quanto é que está devendo, passasse o valor da dívida para uma entidade, faz o projeto e manda para a Câmara do Vereador. Eu tenho certeza que os 9 vereadores vão votar a favor, que é para pagar esse pessoal que foi lá iludido, né? Repasse para uma entidade tanto que está faltando para pagar, eu acertando com essa entidade que vai pagar esses funcionários, eu tenho certeza que nós vamos aprovar. Lamento o que está acontecendo no nosso município. Nós não queríamos, nós 9 vereadores, não queríamos que fosse assim. Tinha colegas que tinham sonho que desse certo e apostou em cima disso muito mais que esse vereador que está falando. Mas, infelizmente, as coisas não estão acontecendo como a gente queria. Muito obrigado. Vereador José Sérgio de Carvalho. Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Companheiro Colorado Gera, com satisfação tiremos um pouco do tal no fim de semana, né? Vamos ganhar mais 4 de 1 até. Vamos devolver no amigo isso aí para eles. O regimento vai ficar proibido as provocações. Vamos tirando uns pouquinhos, vereador, aquele sarrinho, nós tiramos de 5. Vereadora, as tuas palavras ali, me lisonjearam, falar sobre a educação da nossa educadora lá. A gente fica triste quando a gente vê o nosso governador querer parcelar o salário do professor, né, da classe baixa. É sempre assim. É sempre as pessoas um saláriozinho, como diz o nosso país, assim, né? Por que não corta dos deputados do alto escalão lá, que não parcelam em 5, 6 vezes, que é um valor alto? O deputado estadual está, segundo a nossa funcionária da Câmara, a Aurilene Maia, R$ 25.300. A primeira linha, né? Então, pensa numa coisa sem fundamento esse nosso país, o nosso estado, né? É sempre as pessoas, a classe menos favorecida, que são os prejudicados. A minha indicação dessa professora lá
vai ser uma homenagem para essa classe tão desfavorecida, que não é valorizada. Professora Vanusa, a senhora professora como tu é, daí é como presidente aqui, tu sabe, tu sente na pele, né? O que é ser professor? Lidar com crianças não é fácil, né? É a segunda mãe, professora, né? Então, devia ser valorizado. Eu assinava o Vitor Ferreira, o homem que todo mundo conhece, né? O que ele fez pelo Salto do Jacuí. Então, essa escola já está acertada, né? Já é uma indicação que eu vim de lá, acertado, né, vereador? Tem já o meu apoio também, pode ter certeza que teu pai será lembrado. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que a terraplanagem do nosso colégio lá, da Saí, é muito grande o declínio da nossa área lá, né? Vai dar um monte de hora a máquina. Nós fizemos hoje, ontem, eu trouxe um empresário aí, o Lisandro Eike, que ele está fazendo lá para nós, né? Estamos fazendo uma troca de 100 horas caminhão grande, né? Que ele tem um caminhão grande, já trabalhou 2 dias adiantado para nós lá. Era para nós devolver com o caminhão do PAC 2, né? Estamos fazendo uma prova de serviço. E caminhão com pneu furado, não conseguimos devolver, o cara querendo chegar limpar a pedreira para chegar no carvão para detonar, não podemos devolver ainda. Mas é grande, então, porque pode vir alguma denúncia aqui, a gente está fazendo tudo dentro da lei, que o povo salvo-grafite fique sabendo que não tem nada de errado lá que está sendo feito a troca de serviço lá, que envolve 3, 4 empresas que estavam com mutirão domingo na pedreira lá com 4 caçambãs, né? Então era para o nosso estar lá e não pôde ir porque os pneus foram lá, estava com o pneu furado e o outro vazando, não conseguiu trabalhar, voltou, né? Então deixar bem claro que não tem jogo nenhum, convidei o pessoal da imprensa para ir amanhã visitar lá o serviço que está sendo feito, a terraplanagem, o destino que está sendo dado daquele site, porque é muita terra, é muito material, né? Até entrei em contato com o prefeito Regis ontem para ver se ele queria fazer o saibramento daquela estrada de Visa da Júlio Borges até o armazém do Jaime Silvim, né? Que aquele material nós vamos ter que depositar em algum lugar, não vai caber todo dentro das estradas nossas lá, vai ficar impecável a nossa estrada, né? Vamos ter que pegar um trator para espalhar, um trator esteira, né? Já está acertado com o empresário, vai ficar para se ver o ano que vem, né? Vamos bancar os dias agora para ele, o resto vai ficar. Não sabe se vão trazer, se podem trazer, como botar ali naquela estrada do passe ali, se o pessoal nosso vai trazer. A dificuldade agora, Gelson, é recurso, né? Que nem o Regis, não sabe se vai pegar lá por trás, que também o ano está fechando e o orçamento está praticamente zerado no município, né? Está dificuldade no nosso município, a gente tem amizade com todo o pessoal, os prefeitos, a gente sabe, né? Não está fácil, mas se for possível, né? A gente vai guardar, é a hora que for de bola, o pai vai estar lá um material que é para o colégio, tem que ser aproveitado, né? A gente vai depositar, arrumemos um pedaço lá perto do colégio que nós temos lá, né? Vamos fazer um montão lá, depositar lá, não vai ser desperdiçado, não tem onde botar, tem que ter um local, né? Então, está sendo aproveitado. Então, por hoje era isso, muito obrigado. Parabéns, vou lá olhar essa obra aí. Está trabalhando bastante hoje, Edilson. Ontem eu tive que tirar pedras, eu fui quase o dia inteiro caçando o rasculavo, né, domingo, e daí rola, né, fica com um trator com garfo para ir recolhendo, né. Mas está ficando bonito, vai ficar bonito. Parabéns. Já está sendo feito um serviço fazendo 2 na mesma vez. Passo a palavra para o meu vice-presidente Jair Salgado da Costa. Passa a presidência para o meu vice-presidente Jair Salgado da Costa, para ele usar a palavra. Vereadora, faça uso da tribuna hoje. Por 3 minutos. Hoje. Saudade, né? 3 minutos. Depois mais 3. Estipulou o tempo. Deu poder estabelecer essa. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer a presença da imprensa e registrar aqui, vereador Sérgio, um pedido. Hoje eu vinha, ontem a gente, domingo até foi, nós estávamos dando uma volta na cidade e me ocorreu de fazer um pedido na tribuna
fazer esse pedido para o senhor diretamente, que é o representante, digamos, do Poder Executivo, em relação às nossas estradas, as nossas ruas, né? As estradas do interior também, mas as nossas ruas, as nossas avenidas aqui, numa situação precária que se encontra, e as festividades de final de ano chegando. Aí eu lembrei, vereador Sérgio, que no ano passado aconteceu um fato que eu não sei quem é que achou por bem de fazer, e nem se achou bonito o que estava fazendo, mas no dia do motoacampamento estavam pendurados pelos postes, botando bolinha em árvore e decorando a cidade e botando brita nos buracos da estrada. Então o meu recado o meu pedido para que não deixem, que o prefeito não deixe para fazer isso na última semana, pensando que vai causar uma admiração, porque fica feio. Isso não é sinal de prefeitura que trabalha, isso é sinal de prefeitura desorganizada. Isso é sinal de prefeito que não se organiza, que deixa tudo para a última hora, na hora que as motos, os carros, as pessoas estão chegando, a prefeitura está lá com um caminhão, com os funcionários no meio da rua, com a escada, com a máquina, tapando buraco e enfeitando a árvore de Natal. Isso não é bonito. Isso não é bonito. Fazendo um móvel. Né? Fazendo uma coisa para ver se alguém diz, mas olha que prefeito caprichoso se ele deixasse isso tudo pronto para quando chegar nesses dias aí, agora a gente tem o rodeio no final de semana, depois tem o motoacampamento. Então seria bonito se a nossa cidade já estivesse preparada para receber esses eventos e as pessoas que vêm junto com eles, né? Sinal de organização, de competência. O resto, para mim, vereador Sérgio, realmente é falta de organização, né? Desorganização total foi o ano passado, espero que a gente não passe por isso de novo. Eu gostaria também de parabenizar o meu amigo, nosso conterrâneo, o tenente Luiz Rosemar Rocha, onde recebi a visita dele na Câmara de Vereadores, por ter assumido o comando da nossa brigada militar aqui. Eu acho que sem demérito algum para aqueles funcionários que vêm de fora para dentro do município aqui, que vêm trabalhar no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder, que nós também temos servidores, né, que são de fora, sem demérito nenhum, mas eu acho assim que em alguns cargos e alguns casos a gente poder contar com um cidadão de Salto do Jacuí na frente daquele posto, à frente daquele posto, né, no comando da polícia, no comando de algumas instituições, faz toda a diferença, né? Por quê? Porque nós nascemos aqui, nós temos, como ele mesmo disse, né, nós temos as nossas raízes, as nossas famílias em Salto do Jacuí. Então, é óbvio que a gente tem um olhar um pouco diferente, né, para as questões que envolvem a segurança e o bem-estar da nossa comunidade, como é o caso aí da Polícia da Brigada Militar. Como é o caso não só do Luiz Rosemar, né, do novo tenente aí, é o caso também do Mário Bux, né, do Aderbal, né, o Dalberto, a Débora, os policiais todos aí da Brigada Militar que são de Salto do Jacuí. Eu tenho certeza, né, que eles fazem um trabalho diferenciado também pela sua cidade. Não é demérito para quem não é daqui, não é essa a minha intenção. A minha intenção é dizer que é muito bom contar com gente da gente, né, com gente que nos conhece e que também deseja para a sua comunidade, para a sua família que está aqui, né, um lugar melhor para viver, né? Por último, eu gostaria de fazer um convite, então, para o primeiro sarau cultural que está sendo promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com as escolas do município, onde no ginásio municipal vai haver uma amostra de projetos, né, das escolas e da cultura afro e indígena do nosso município. Então amanhã, a partir das 13h30, 14 horas, do ginásio municipal, vão estar reunidos aí vários grupos, várias escolas, demonstrando projetos que as escolas desenvolvem, né? E são manifestações culturais que a nossa cidade carece, né? E nós estamos tendo, então, agora, no primeiro momento, né? Já é um bom sinal.
E eu acho que, somado aí a criação, de repente, da secretária, por parte da secretária municipal de saúde, de educação e do prefeito municipal, se vier aí para nós, possivelmente no próximo exercício, se não der tempo agora, o projeto que criará o Sistema Municipal de Cultura, né? Nós podemos ter aí um fundo, né? Se nós já tivéssemos, daqui a pouco a gente já poderia fazer uma emendazinha para botar um recurso lá e trabalhar com essa parte cultural que nós precisamos desenvolver muito aqui em Salto de Jacuí. Meu recado, então, para hoje era isso. E fica o convite, então, para o sarau amanhã, a partir das 14 horas, no ginásio. E meu agradecimento a todos, e em especial aos colegas pela receptividade das emendas ao projeto, que a gente sabe que vai vir melhorar o nosso trabalho e, consequentemente, se o nosso trabalho sair melhor, o resultado para a comunidade também é melhor. Obrigada, boa noite a todos. Tudo bom, presidência? Me devolve a presidência por 5 minutos? Então, estando cumprida a presente sessão ordinária, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite a todos.